Olá, pessoal, mais uma aula aqui conosco. Aula do número 6 sobre arrays, um conteúdo no qual a gente vai se aprofundar na linguagem de programação C, como na aula anterior, só que agora iremos nos aprofundar mais em armazenamentos na memória. Hoje a gente aprenderá como são armazenados nossas variáveis e como encontrá-las na memória, por assim dizer. Cada variável tem seu endereço na memória e vamos hoje administrá-la conforme o quanto a gente quer utilizá-la. Por exemplo, a gente pode aperfeiçoá-la no nosso desempenho da nossa máquina e ainda deixá-la ela um pouco mais admirável em nossos olhos. Então hoje vamos fazer uma pequena introdução, primeiramente, na compilação do nosso código. Então, sobre as etapas da compilação do nosso código para a gente entrar na nossa aula principal. Primeiramente, vamos dar uma recapitulação da aula anterior e ter uma base de como o nosso código nosso código fonte é transformado em código de máquina. Compilar o código fonte em código de máquina é na verdade feito em etapas menores. Como podemos ver, começa pelo pré-processamento, depois da compilação, montagem e linkagem/vinculação. Então vamos lá. No pré-processamento, geralmente envolve linhas que começam com o hashtag como include, por exemplo, include stdio, nossa biblioteca mais utilizada na linguagem de computação C, ou linguagem de programação C, que dirá ao GCC para procurar por esse arquivo de cabeçalho, pois ele contém um conteúdo que queremos incluir em nosso programa. Então, o GCC irá essencialmente substituir o conteúdo desses arquivos de cabeçalho em nosso programa. Por exemplo, será pré-processado nesses comandos aqui pré-processado, no qual a gente tira das nossas bibliotecas, como podem ver. Então, o pré-processamento, ele primeiramente lê o nosso código em C ou em qualquer linguagem de programação e dá uma análise do que vai ser requisitado. Então ele começa com a biblioteca e ele já sabe o que será usado. Então é por isso que a nossa biblioteca são as primeiras coisas que a gente utiliza no nosso código. Tá lá, simplesmente lá no topo, né? Nosso código. E aí ele pré-processa e já sabe o que será utilizado, como printf, que é uma função de imprimir na tela, que foi feita dentro da biblioteca stdio, por assim dizer. Isso inclui os protótipos de todas as funções dessa biblioteca que incluímos, para que possamos usá-los em nosso código. Então, pré-processado, nossas funções, passamos para a compilação. A compilação pega o nosso código-fonte em C e o converte em outro tipo de código-fonte chamado código assembly, que se parece com isso. Então, antes de chegar ao código de máquina, nosso código é transformado em outro código de programação mais robusto, de baixo nível, chamado código assembly. Não iremos focar sobre esse código, pois é um conteúdo muito baixo nível, por assim dizer, mais baixo nível que o C. E aí, note-se que é muito diferente. Para nós, provavelmente muita gente vai ter dificuldade olhando para isso, mas para a máquina, ela simplesmente é mais fácil do que entender o C normalmente, como se fosse do C para código de máquina. Então, entre esses dois, no meio vai estar lá o código assembly, que do assembly vai ser convertido para o código de máquina.
Essas instruções são de nível inferior e estão mais próximas das instruções binárias que o processador de um computador pode entender diretamente. Eles geralmente operam nos próprios bytes, em oposição e abstração como nomes de variáveis. Então tá aí, né? Eles são compilados para a próxima etapa das instruções binárias, para operar os bytes com mais precisão. Vamos descer. Depois temos para a montagem. A próxima etapa é pegar o código assembly e traduzi-lo em instruções em binário, montando. As instruções em binário são chamadas de código de máquina, que a CPU de um computador pode executar diretamente. Então, depois de transformado em código assembly, aí é traduzido em binário para transformar em código de máquina. Então, binário é exatamente código de máquina, por assim dizer. Para a nossa CPU do computador finalmente poder executar. E depois de pré-processado, temos a linkagem barra vinculação. A última etapa é a linkagem barra vinculação, onde versões previamente compiladas de bibliotecas que incluímos anteriormente, como stdio.c, são realmente combinadas com o binário de nosso programa. Portanto, terminamos com o arquivo binário a.out ou hello, que é o código de máquina combinado para hello.c, cs50.c e stdio.c. Então, depois de tudo isso, é gerado um código binário, né? O código de máquina que a gente entende como .x, que é o que podemos executá-lo depois do nosso código em C, que é com .c que vai para .out. Falo só o nome, hello. Então, como na aula anterior, podemos simplesmente fazer isso aqui, né? Com o GCC, como visto na aula anterior, podemos ver, note, aqui, ó, GCC, o compilador do nosso código em C, chamamos string04.c, por exemplo, que está aqui, iremos utilizá-lo. Depois chamamos aqui o arquivo lsc50, como na aula anterior, para traduzir nossa biblioteca CS50. E depois criamos um código binário, né? Um .x para executar em código de máquina. Então, seria essa a etapa. Depois podemos executá-lo como previsto. Então, e aí? Isso tudo foi visto na aula passada, então se você quiser pode dar uma olhada nela, né? Eu recomendo para você ter uma base do que iremos falar e utilizar. Mas essa é o início aqui. Agora vamos exatamente para a nossa aula de hoje. Começando primeiramente com a memória. Em C, temos diferentes tipos de variáveis que podemos usar para armazenar dados e cada uma delas ocupa uma quantidade fixa de espaço. Na verdade, diferentes sistemas de computador variam na quantidade de espaço, realmente, usado para cada tipo. Mas trabalharemos com a quantidade conforme usado no VS Code. Então, como podemos ver, né? Primeiramente, temos aqui a nossa variável booleana, no qual pega verdadeiro ou falso de uma variável de verdadeiro ou falso, e utiliza um byte que é o equivalente a 4 bits. Doubler, que é um armazenamento maior do que o int de números, utiliza 8 bytes. 8 bytes. E o int, que seria o armazenamento de números, utiliza 4 bytes. Strings depende de quanto você utilizará de letras, né? Porque é a variável que a gente pega letras como nosso nome e outras coisas então. Char, que é a variável que pega apenas um caractere, pode ser um ou uma letra, o S, L, assim diante também. Um byte. Float,
que são números quebrados, como o pi, 3,14, mas na programação usamos ponto em vez de vírgula. Então é 3,14, são apenas 4 bytes. E o long, que é um armazenamento maior para números quebrados, como o pi, só que maior, né? Ou outros números quebrados, apenas 8 bytes. Com isso em mente, podemos entrar no assunto da memória RAM. Dentro dos nossos computadores temos chips chamados RAM, memória de acesso aleatório, que armazena dados para uso de curto prazo, como o código de um programa enquanto está sendo executado ou um arquivo enquanto está aberto. Podemos salvar um programa ou um arquivo em nosso disco rígido, ou SSD, unidade de estado sólido, para armazenamento de longo prazo. Mas usar RAM porque é muito mais rápido. No entanto, o RAM é volátil ou requer energia para manter os dados armazenados. Então, note-se, por exemplo, um trabalho da memória RAM é quando você entra numa página web. Quando você entra pela primeira vez, ele armazena dados dessa página. E assim, note que quando você entrar novamente nessa página, seu computador vai ser mais rápido sua entrada. Tipo, por exemplo, seria 1 segundo na primeira vez que você entrou, e aí vai dividir por 2, aí 0,5 de velocidade. Aí a RAM ela armazena dados no qual torna a sua máquina, entre aspas, mais rápida. E já o disco rígido são dados no qual você armazena a longo prazo do quanto você quiser, né? Porque vai estar lá na sua memória, você pode verificar todo o tempo, né? Como livros, PDFs, fotos e vídeos, você pode armazená-los. Quando quiser, você pode deletá-los também. Então fica armazenado a longo prazo e elas não necessitam exatamente de energia para serem armazenadas a longo prazo. Tá? Elas ficam ali até você apagá-las, por assim dizer. Até quando você desligar o seu computador, ela vai estar ali te esperando. Mas a RAM é isso. A memória RAM é a memória de acesso aleatório. Ela está ali para deixar a sua vida mais rápida. Podemos pensar nos bytes armazenados na RAM como se estivessem em uma grade. Aqui note-se que uma foto de uma RAM, uma memória RAM, essa daqui mais especificamente de notebooks. Então note-se que nessa imagem temos vários quadradinhos que são umas grades de armazenamento. Na verdade, existem milhões ou bilhões de bytes por chip. Cada byte terá um local no chip, como o primeiro byte, o segundo e assim por diante. Em C, quando criamos uma variável do tipo char, que terá o tamanho de um byte, ela será armazenada fisicamente em uma dessas caixas na RAM. Um inteiro com 4 bytes ocupará 4 dessas caixas, ou seja, quando criamos uma variável, ela vai estar localizada na nossa RAM para executarmos. Então, por exemplo, se eu quero usar um inteiro, né? Uma variável que armazena números. Eu vou lá e pego 4 grades para armazenar minhas variáveis. Daqui a 1, 2, 3, 4. Dentro dessas 4 grades ou caixa, né? Dentro dessas grades, lá vai estar nossa variável. Pode estar em qualquer canto da nossa memória. A gente vai também aprender a encontrá-la na nossa memória. Mas está aqui. Ela vai estar em algum canto da nossa memória. Está lá dentro, armazenada em algumas 4 caixas. Já o char ou booleano, né, seria só apenas um. O char sendo só para um caractere, ou booleano, verdadeiro ou falso, para armazenar verdadeiro ou falso, né? Então, dependendo da variável, irá necessitar de armazenamentos diferentes, como o long ou double, que necessita de 8 grades. Então, cada grade são 1 bytes, cada um serão 1 byte, ou seja, 4 bits. Continuando, caracteres. Podemos imprimir um caractere com um programa
muito simples. Note-se aqui, ó. Quando executamos esse programa, obtemos hashtag impresso no terminal. Então vamos lá. Eu já pré-compilei esse programa aqui. Então, aqui vamos procurar aqui, ó, caractere. Vou apenas executá-lo aqui com ponto barra para executá-lo, nome da pasta onde ele está dentro. E vamos escrever caractere. Vamos lá. Pronto, só isso. Ele pegou da nossa memória, né? A variável char, chamada C, e dentro dessa variável está a hashtag. E aí eu usei a função printf para imprimi-la. Imprimir o que está dentro da nossa variável C. Então, lá dentro da nossa memória, está lá o nosso queridinho hashtag aqui. Dentro da nossa grade C. A nossa variável C. Ali está em algum canto da nossa memória. Vamos ver o que acontece se mudarmos o nosso programa para imprimir C como um inteiro. Então, agora, voltando para cá, vamos usar o exemplo de caractere 02. Agora vamos utilizá-lo como inteiro, transformar de letra, né, de string para inteiro. Note-se que ele realmente tem um número, e o número dele é 35. Esse 35, como é explicado na aula 1, é o formato ASCII2 da tabela ASCII2 do nosso queridinho hashtag. Ou seja, na tabela do código ASCII, cada letra, cada símbolo tem o seu número decimal, no qual é convertido para binário, que cada número decimal tem seu número binário. Então é essa transformação que faz para caracteres. Então note-se aqui, vamos pesquisar aqui, ó, ASCII, na tabela ASCII. Aqui, ó, vou abrir para vocês e abrir uma nova aba. Opa, esse aqui é o site. Abrir imagem. Imagem, uma nova aba. Aqui, ó, se procurarmos aqui, ó, note que realmente temos aqui o nosso hashtag, bem aqui. Então aqui, ó, em decimal, 35, até hexadecimal, que é 23. Então cada tecla tem seu número. Então se eu apertasse F minúsculo, note-se que também letras minúsculas e maiúsculas têm os seus próprios. Então, ó, F minúsculo 102 e F maiúsculo 70. Se você quisesse criar um código para converter em um exemplo, um código de minúscula para transformar em maiúsculo. Na prática, sem biblioteca nenhuma, você precisaria usar o raciocínio de diminuir menos 2 no seu código, para assim ele entender, a máquina entender que você quer transformar para E. Pois se você fosse para 30, ia dar outro aleatório. Então o que a gente faz? A gente não aumenta, ele pega e transforma em outro caractere, ele diminui para outro caractere menor. Então você faz assim. E aí a gente usa menos 32 porque é utilizado para cada um. Então note assim, ó, se a gente fazer 106 menos 74 vai dar 32 exatamente. Então isso 32 é utilizado para transformar de minúsculo para maiúsculo. E vice-versa, né? Se você fosse do maiúsculo para o minúsculo, você ia ter que aumentar mais 32. 32, né? Numa conta matemática, por assim dizer. Você ia ter que transformar
sua... Calma aí. Transformar, né, o seu caractere em inteiro, e aí ia dar um número equivalente, e aí você ia ter que diminuir ou somar por 32 para transformá-lo no equivalente ao seu maiúsculo ou minúsculo. Quando executamos esse programa, obtemos 35 impresso. Acontece que 35 é de fato o código ASCII 2 para o símbolo hashtag, como falado antes. Na verdade, não precisamos converter C para um int explicitamente. O compilador pode fazer isso por nós neste caso. Um char é um único byte. Então podemos imaginar se ela armazenada em uma caixa na grade de memória assim. Agora bora lá. Array barra vetores. Digamos que quiséssemos calcular a média de 3 variáveis. Assim dizer. Dividimos por 3 aqui, ó, variáveis 72, 73 e 33. Então bora lá para o código para continuar. A média aqui. Então, bora lá. Clique para apagar. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Bora lá. Barra prazo, output, que é onde está nossos códigos em .x, ou código em máquina, né? Média 0.01.0. Tá certo? Como assim? Calma aí, média output. Média 0. Ah, sim, não era ponto .c não. E aí vai dar, aqui, a gente primeiramente estava inteiro. Note que cada variável é um inteiro. E aí a gente converte, depois da soma, a gente converte em número quebrado com float, né? Note-se aqui que em vez de i, está um f de float para transformar em número quebrado. E depois dividimos por 3, que também é um número quebrado aqui, que já está em float, mas aqui está em dobro para armazenar mais bytes. Aqui, ó, então a gente pode ver que ele é um doubler. E aqui é um float para um float mesmo. Aqui, ó, ele pega, né? Ele pega nossos variáveis inteiros, né? 72, 73 e 33, e aí depois divide e vai. É aí que tá, 59.3333, aí por aí vai. Dividimos não por 3, mas por 3.0. Então o resultado também é um float. Podemos compilar e executar nosso programa e ver uma média impressa. Enquanto nosso código está em executon, as 3 variáveis int são armazenadas na memória. Note isso aqui, ó. Então aqui, ó, variável score 1, pontuação 1. Dentro dessa variável está o meu 72. Dentro dessa variável está o meu 73 e 33. Note que cada uma dessas variáveis ocupa 4 bytes de memória. Então aqui, ó, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes. Então, como é um inteiro, ele armazena 4 bytes. Cada variável é armazenamento de 4 bytes. Cada int ocupa 4 caixas, né? Representando 4 bytes, como eu disse. E cada byte é composto de 8 bits, zeros e uns, armazenados por componentes elétricos. Acontece que na memória podemos armazenar variáveis uma após a outra, consecutivamente, e acessá-las mais facilmente com loops. Em C, uma lista de valores armazenados um após o outro de forma contígua é chamada de array, uma espécie de matriz. Para o nosso programa acima, podemos usar pontuações int e score 3. Então é assim que é utilizado em C uma array. Para declarar uma matriz com score 0/72 com colchetes. Estamos indexando ou indo para a posição 0 na matriz. As matrizes são indexadas por 0, o que significa que o primeiro valor tem índice 0 e o segundo tem o valor tem índice 1 e assim por diante. Agora pode ter ficado meio assim complexo, mas é um negócio simples de se entender. Então vamos primeiramente pegar
um exemplo. Vamos voltar para o nosso VS Code. Agora, no média 02. Usamos aqui, ó, a função main. Aqui dentro, criamos uma array de inteiros, né? Uma variável de array inteiros, no qual vai armazenar 3 matrizes. E na programação a gente utiliza para começar com 0. Então, para você que é um programador que está mexendo com essas coisas, você vai ter que entender que nós programadores contamos de 0. 1, 2, 3, aí vai. O 0 é o nosso 1, por assim dizer. Então, aqui na nossa matriz 0, que é a 1, né? A gente começa com 0. Aqui dentro da nossa matriz 0, dentro da nossa array de 3 matrizes inteiros, temos aqui nossa função para pegar do usuário um número específico. Aí a gente pega aqui, ó, a gente pega a pontuação. Insira aqui a sua pontuação. E aí 33, 72, 73. Então aqui, ó. Matriz 01, matriz 0, matriz 0, matriz 1, matriz 2. E aí depois fazemos a soma como visto anteriormente. Bora lá. Então é um looping, por assim dizer. Então, bora lá. Primeira matriz dentro da nossa array. Matriz 0. Bora lá. 50, vamos escolher o número. 53. Matriz 1. Vamos dizer que a média do cara não foi muito bem. 34. E na matriz 2 ele se superou e conseguiu 85. Opa, 85. A média do cara foi 58.000. Então não deu número quebrado assim não. Foi perfeitinho. Então aqui está, né? Então, a gente passou pelas nossas matrizes dentro da nossa array. Armazenou variáveis diferentes, de números diferentes. E assim nós somamos a média e dividimos por 3 de novo, como anteriormente. Tá aqui, ó. Matriz 0, matriz 1, matriz 2. E somamos. Simples e fácil. Chega a ser até um pouco confuso, mas realmente é mais bonito, por assim dizer, para nós programadores utilizarmos array em vez disso aqui, ó. Chega a ser até organizado, por assim dizer. É um outro tipo de técnica. Note-se, é uma coisa muito importante que precisamos saber quando estamos programando, que temos milhares de formas de resolver um problema. Só que, claro, um problema é mais rápido, uma solução é mais rápida do que a outra, ou pode ser mais organizado do que a outra e mais bonito também, né? Depende de cada um e da habilidade de cada programador. Então, não importa exatamente se está funcionando, mas sim se precisa, se está legível e funcional, claro, e bonito. Bonito e rápido, fácil e rápido. Agora estamos pedindo ao usuário 3 valores imprimindo a média, como antes, mas usando os armazenados no array. Aqui, essas matrizes. Armazenados na array. Como podemos definir e acessar itens em uma matriz com base em sua posição? E essa posição também pode ser o valor de alguma variável, como usar um looping. Isso aqui não era para estar aqui. Não tem isso aqui. Então, usar um loop. Agora, a gente vai para o exemplo de média 0,3. Agora, mesma coisa do primeiro ou do segundo. Só que utilizando arrays novamente, só que com looping. Então, um looping, como sabe, né? A gente cria uma array inteiros, normalzinho. E aqui criamos um looping, for looping, no qual cria um inteiro chamado i, que é igual a 0. E enquanto i for menor que 3, ele vai ficar somando até chegar até ser maior do que 3, ou igual, né?
Não, 0, 1, 2. Até ser 3. Quando for 2, aí já sai, né? Então, 0, e aí vai 0, 1, 2, aí 3. Opa, eu não vou mais executar no 3, então vai até o 2. Só dando uma explicaçãozinha a mais. Talvez o vídeo fique maior só por causa disso. Então aqui, ó. E aí dentro do nosso loop a gente vai dizer que dentro do nosso array está a variável i dentro da nossa matriz. Então toda vez aqui, ó, a gente vai pegar nosso i aí, matriz 0, né? Que está aqui, e aí vai aumentar. É menor que 3? 0 é menor que 3? Sim. Então vai. 1, matriz 1, e aí vai para outra pontuação. 1 é menor que 3? É. E aí 2. 2 é menor que 3? É. E aí 3, opa, e aí sai do loop, e aí a gente soma as variáveis que estão dentro da nossa array. Então bora lá. Mesma coisa. Então bora lá. 55. Vamos ver, vamos 77. E agora 80. 63.3333 e aí vai por aí, vai. Show! Então, por aí. Agora, esse é o terceiro exemplo, só que utilizando o loop. Agora, em vez de codificar permanentemente ou especificamente, manualmente, em cada elemento, 3 vezes, usamos um for loop e i como índice de cada elemento no array. E repetimos o valor 3, que representa o comprimento do nosso array, em 2 lugares diferentes. Portanto, podemos usar uma constante ou variáveis com valor fixo em nosso programa. Agora, outro exemplo, só que utilizando a variável int total, que é uma constante, o qual, no caso, nunca vai mudar. É uma variável que, se, por exemplo, eu quisesse chamar ela de novo, só que dizer que ela é 2 ou 4, ou algum valor que não seja 3, ia dar erro. Porque aqui ele vai falar, não, a variável total é um const, não pode ser mudada, sabe? Então, é assim. Então, bora lá para o nosso exemplo 4. Show. Exemplo 4. Clear. Apagar. Média 4. Aqui, antes de executá-lo, vamos dar uma olhada no nosso código. Vamos abaixar isso aqui. Aqui, ó. Como visto, né? O total const, uma variável que é 3. E aí vamos criar uma array, que dentro vai ter nosso total, né? Nossa const total, que é 3, né? Então é o mesmo do que o segundo, né? Que é 3, que é uma array de 3 matrizes. Então é a mesma coisa, por assim dizer, né? Então tá aqui, ó. E aí vamos fazer o loop de novo, novamente. E aí o i, papapá, uma coisinha vista anteriormente, aí vamos lá. 67, 89 e 46. E tá aí, mais uma média para vocês, mais um exemplo. E todos resolvem o mesmo problema, só que de opções diferentes, soluções diferentes. Umas mais organizadas e outras mais rápidas, de assim dizer. Só que rápido tem que ser um desempenho dependendo. Isso aí é uma coisa mais técnica, mas todas essas estão certas. Podemos dar a palavra-chave const para informar o compilador que o valor total nunca deve ser alterado no nosso programa. E por convenção, colocaremos nossa declaração da variável fora da função principal main. E colocaremos seu nome em maiúsculas, o que não é necessário para o compilador, mas mostra a outros humanos que esta variável é uma constante e torna fácil de ver desde o início. Então a diferença entre total maiúsculo, caps lock, ou minúsculo é mais para nós, para dar um ar de importância naquela variável, naquela constante. Mas agora nossa média estará incorreta ou quebrada se não tivermos exatamente 3 valores.
Então, se a gente tirar, né? Como falado anteriormente, se a gente puder botar aqui embaixo o total, agora vai ser 4. Ia dar erro, como falado anteriormente. Vou adicionar uma função para calcular a média. Então, aqui o código, né? Vamos ver se esse está aqui dentro também. Está. Beleza. Isso é bem... Beleza. Aqui, ó, float, média, int, soma. Vamos passar o comprimento em uma matriz de ints, que podem ser de qualquer tamanho. E usar outro loop dentro da nossa função auxiliar para adicionar os valores em uma variável de soma. Usamos float para converter o comprimento em uma float. Então, o resultado que obtemos ao dividir os dois também é um float. Então, o resultado que podemos ao dividir os dois também é um float. Aqui, ó, vamos direto para o código. Vou abaixar aqui um pouquinho. Aqui está, né? Primeiramente, eu fiz, né, nossa constante total 3, depois criei uma função float chamada média, aí no qual vai pegar uma variável quantidade e uma array de inteiros. E aí depois aqui, nossa função main, nós fazemos aqui uma array total, né, como anteriormente. E aí fazemos uma looping com o array. E aqui está outra função aqui só para armazenar os totais. Então tá aqui, né? Int soma igual a zero. E aí faz o loop, papapá, e aí soma zero, né? Como anteriormente, aí faz somando zero. E aí vai a zero. E aí e aí fica somando até ser igual. E aí depois divide o total. Show! Agora, em nossa função main, podemos chamar nossa função média com print média, média total scores. Observe que os nomes das variáveis na função principal main não precisam corresponder àquele usado para fazer a média, uma vez que apenas os valores são passados. Então, não é necessário realmente chamar duas vezes. Já está passado e está pronto para ser reutilizado. Precisamos passar o comprimento da matriz para a função que faz a média para que ela saiba quantos valores existem. Agora vamos falar das strings. Podemos imprimir uma string ou algum texto criando uma variável para cada caractere e imprimir. Então, vamos utilizar as strings na nossa memória. Então, vamos deixar a média, os exemplos da média e vamos para as strings. Note-se que são 9 no total, né? É muito exemplo. Mas, mas aqui temos os exemplos aqui normalzinhos. Clique para apagar. Aqui. Tá aqui, ó. Primeira variável vai armazenar H maiúsculo. Segunda, I. E terceiro, exclamação. Então, provavelmente vai imprimir esses três quando executarmos. Strings 0, 1. Sim, exatamente o que nós esperávamos. Executou. Agora vamos imprimir os valores inteiros de cada caractere. Então, agora como a gente fez com o hashtag no início da aula, vamos transformá-los em inteiros, né, em números, com código com a tabela ASCII. Calma aí. Pronto, aqui está. Tá, aqui foi das string, né? Agora vamos transformar a string para números com inteiros, para inteiros, né? Utilizando tabela de código ASCII. Então tá aqui. H maiúsculo é 72, I maiúsculo é 73 e exclamação é 33. Então, voltando lá para a tabela, código ASCII, tabela ASCII, vamos procurar, né? Só para dar um exemplozinho. Aqui está. Nossa, calma aí. Abrir a imagem, abrir a imagem, abrir a imagem, abrir a imagem. Não, não quero Reddit. Vou pegar isso. Abrir a imagem. Show.
Então bora lá. Primeiro foi 72. 72 aqui, H maiúsculo. I maiúsculo 73 e 33. 33. Exclamação. Show. Aí então está aí nosso tabela ASCII. Show. Vamos continuar. Veremos 72, 73, 33 impressos em PCB. Vemos que esses caracteres são armazenados na memória da seguinte forma. Então aqui, ó, né? Dentro da nossa variável C1, que é um char, ele armazena apenas 1 byte de memória. E lá dentro está nosso 72, ou seja, nosso H maiúsculo. E lá e na nossa outra variável chamada C2 está lá o nosso 73, que é o nosso I maiúsculo, e 33, que é o exclamação. Show? Strings são, na verdade, apenas matrizes de caracteres definidas em C. Se tivermos um array chamado S, cada caractere pode ser acessado com S colchetes 0, né? E S colchetes 1. E assim por diante. Então, a gente pode encontrar a armazenagem gerencial, nosso armazenamento da memória, como se fosse uma array, né? E aí, então, se a gente quisesse localizar, né? Aqui, ó. Se a gente quisesse criar uma variável de arrays, chamado S, então se a gente fosse chamar o que está dentro da primeira grade, então a gente usasse S colchetes 0 e S colchetes 1 para o segundo e aí assim por diante. E acontece que uma string termina com um caractere especial, que é o /0. Um byte, como todos os bits definidos como 0. Esses caracteres é chamado de caracteres null ou null. Então, na verdade, precisamos de 4 bytes para armazenar nossa string de 3 caracteres. Então tá aqui. Se a gente criasse uma array chamada S para acessar, né, nossas variáveis, né, nossa grades. E aqui está, né? Aqui, pá. Então, S colchete 0 para chamar H maiúsculo. H. S colchete 1, o que está dentro dele? É o I maiúsculo. E aí S colchete 2, exclamação. E aí se a gente quisesse só por curiosidade chamar o S colchete 3, ia estar lá, /0. Podemos usar uma string como uma matrix, ou matriz em nosso programa e imprimir os códigos ASCII2, ou valores inteiros de cada caractere string. Então bora lá fazer esse exemplo. Olha isso aqui, ó. Opa, fechei. Não liguem para esse problema aqui não. Tá, isso aqui é só um negócio que fala que não é exatamente um jeito normal, por assim dizer. Falta de palavras por falta de palavras. Sabe? Porque tem outro jeito de armazenar de um jeito mais fácil de se entender para nós humanos. Tá aqui, ó. Então a gente criou, né, uma variável de string s, no qual está high. E aí se a gente quisesse, por exemplo, chamar uma por uma, né, dentro de s, então tá aqui, né? Então chamar o h, a gente ia usar 0, s colchete 0. E aí chamar o i maiúsculo, aqui s colchete 1, e aí papapá, e aí se a gente tivesse curiosidade, chamar o 3, né? Porque note, não tem 1, 2, 3. E aí 1, 2, 3, 4. Aí vamos ver exatamente o que vai rodar. E aqui está o nosso 0. Está nosso 0. Só por curiosidade, vamos botar 4. Vamos compilar agora. Calma aí, deixa eu só pegar rapidamente. Vamos compilar e ver se vai dar um erro ou o quê. Não, compilou certinho. Show. Vai dar 0 assim mesmo. Com essa. Show. Tudo certo, tudo ok. Só uma breve curiosidade tirada de nós. Ok, se eu quisesse tirar aqui, pá. Compilar de novo, vamos compilar de novo.
E aí vai dar exatamente 72, 73, 33. Ah, sim, ele deu esse negócio porque eu botei aqui. Pra chamar, né? Aqui está. Então, agora visto isso, eu acho que pra ver, então é só botar aqui. Então vamos voltar de novo, né? Vamos agora tirar a nossa dúvida de verdade. 17. Interessante. Vamos continuar. Calma aí. Calma aí, eu acho que eu apaguei algumas coisas. Show. Beleza, tudo ok, tudo certo. Está. E como podemos esperar, vemos 72, 73, 33 e 0 impressos. Na verdade, poderíamos tentar acessar esse colchete 4, né? Vamos ver isso. E ver algum símbolo inesperado expresso. Com C, nosso código tem a capacidade de acessar ou alterar a memória que de outra forma não deveria, que é poderoso e perigoso. Podemos usar um loop para imprimir todos os caracteres de uma string. Então, um outro exemplo mais básico, só para imprimir todos, né, de um jeito aqui. Então, criamos uma variável de string s, pegamos umas letras específicas do usuário, imprimimos a saída e em cada saída a gente faz um looping e digita cada um no seu devido matriz. Então, vamos checar. Int i é yes e aí não vai parar no /0, né? Que é o nulo. É o nulo, né? Caractere nulo, né? Então ele não vai existir quando ele imprimir. Então a gente vai ter apagar no nosso looping. Ele vai imprimir. Show? Aqui, ó. Hi. Então aqui, ó. Nossa saída, nosso input, né? Ele imprimiu o nosso input e a nossa saída. Não mostra muita coisa, mas se a gente tivesse um olho aqui super poderoso, a gente que desse para ver o zero, né? O zero, como tá aqui, né? Ele não estaria aqui. Mas é claro que ele não está aqui, mas se a gente conseguisse ter essa capacidade super-humana de ver. O computador sabe que ele está lá, né? E aí ele, como sabe que ele realmente não está lá. Aqui, ó, a gente pediu para remover ele. E não, quando se C não for igual, enquanto S colchete Z, né? Não for igual, ou não é, ou igual, né? A /0, ele continua aí. Pronto. Aí na garganta, calma aí, falei. Pausa para beber água. Não vou editar isso, vai ser tudo novo aqui, ó. Isso aqui é um exemplo para vocês beberem água. Bebe água. Esquisito é que nem aparece aqui, ó. Sumiu. Voltou. Bebam água. Podemos alterar a condição do nosso loop para continuar independente do que i seja, mas apenas quando s colchete z não for igual a /0, né? Não é zero. Ou quando o caractere na posição atual s não for caractere nulo. Então essa aí que é a tradução, né? Essa exclamação era para estar ao lado do igual aqui. Podemos usar uma função que vem com a biblioteca de string de C, o stringlen, para obter o comprimento da string para nosso loop. Então aqui, ó, nossa variável. Show string.h. Então, usando a nossa nova biblioteca desbloqueada, a gente pode usar
uma nova função chamada stringlen, no qual vai pegar todo o comprimento de uma variável. Então, stringlen, e aí abre parênteses, abre colchetes, e aí s, né? Então ele vai pegar todo o comprimento da nossa variável s, ou seja, todos os caracteres que o usuário irá escrever, né? Que tá aqui, ó, get string input. Então bora lá. Aqui, ó, vamos botar high de novo, né? High. E vai pegar o comprimento da nossa variável. Então note que, note que é aqui, né? 0, 1, 2, e aí o nulo, né? Barra 0. O nulo também aqui perdido. E vai dar saída. Show! O de sempre. Só outro jeito de se fazer um looping, só que com a biblioteca string.h para facilitar a nossa vida. Temos a oportunidade de imprimir ou aprimorar o design de nosso programa. Nosso looping foi um pouco ineficiente, pois verificamos o comprimento da string após cada caractere ser impresso em nossa condição. Mas, como o comprimento da string não muda, podemos verificar o comprimento da string uma vez. Show? Então tá aqui. A gente vê o comprimento da nossa string apenas unicamente e imprimimos novamente. Show aqui? Pá, pá, pá. Vamos até fazer uma comparação aqui. Vou abrir outro aqui. Vou botar ele de lado a lado. Aqui. Show. Então, a única coisa que muda exatamente é que a gente usa o barra N, né? Para ficar dando um espaçozinho. Então, 6. Aí. Então ele vai dar uma quebra, né, de parênteses. É exatamente o que estava aqui. Então, usando barra N, a gente faz uma quebra de linha. Uma quebra de linha para dar a saída. Show? Aqui tá 73, 72 e 33, né? Ou 72, 73 e 33. Show? Dá até um espaçozinho aqui, né? Que seria o nulo. Show? Todas as formas estão corretas de se solucionar o problema, só que temos outros métodos de resolvê-lo, né? Como falado anteriormente. Só uma recapitulação aqui de como podemos administrar a nossa memória, nosso armazenamento, nossa RAM e assim por diante. Então podemos verificar o valor sem ter que chamar. Agora, no início do nosso loop, inicializamos uma variável i e n. E lembramos o comprimento da nossa string em n. Aqui, né? Então podemos verificar os valores sem ter que chamar o string para calcular o comprimento da string a cada vez. Então não precisamos apenas chamá-lo. A gente armazena dentro de n a função stringly, né? Que vai ser essa. E aí a gente vai, enquanto i for menor que n, que vai estar lá string s, stringly, fale do jeito que você quiser. E aí vai ficar aumentando. Então, como podemos ver, né? Eu botei high, e aí vai dar um comprimento, né, de 4 caracteres junto com nulo, né? Então, high, HI, exclamação e a caractere nulo, e aí vai imprimir. Vai dar uma quebra de linha com barra N e show. Precisamos dar um pouco mais da memória para armazenar N, mas isso economiza algum tempo por não termos que verificar o comprimento da string todas as vezes. Podemos declarar uma matriz de duas strings. Então, criamos outra array, no qual dentro vai ter duas matrizes. E dentro dessas matrizes
vão ter as nossas variáveis. Então aqui, hi, e aqui vai ter by. Show? E na memória, a matriz string pode ser armazenada e acessada com word colchete 0. Refere-se ao primeiro elemento ou valor da matriz word, que é uma string é uma string e, portanto, word colchete 0, outro colchete 0. Se refere ao primeiro elemento dessa string de uma caractere. Então vamos aqui. Então note isso aqui, que agora temos criamos uma array, né, com duas matrizes. Dentro dessa matriz temos high e outros temos by, né? Aqui. Então, para acessar os nossos caracteres, a gente usa aqui word, né, que é a nossa array, e aí 0 para chamar a nossa matriz, 0. Depois a gente chama a nosso caractere, que é 0. Então aqui, ó, word 01, né, que seria o i. Então word na array 1. Então eu quero caractere que está, o segundo caractere que está armazenado na nossa primeira array. E assim vai por diante. E também temos aqui o caractere null, né? E aí eu quero o terceiro caractere dentro da nossa array, da nossa segunda array. Então aqui está Então ele vai me retornar E assim a gente pode administrar nossos caracteres dentro do nosso array, que dentro do nosso array tem duas matrizes. Então só reconfigurando aqui o zoom. Show. Portanto, um array de strings é apenas um array de arrays de caracteres. Agora podemos combinar o que vimos para escrever um programa que pode capitalizar letras. Então bora lá. String 07. Agora esse é o que eu tinha falado anteriormente, né? Sobre aumentar ou diminuir, né, a letra. Então, explicando bem, ó, ele cria uma variável s, e aí pega o antes, né, do usuário, e aí aumenta para dar um caps lock, né? Show? Então ele pega o comprimento, da nossa... Ai, meu Deus do céu. Oh, perdão, família. Meu Senhor amado. Problemas técnicos. Calma aí. Opa, família, voltamos aqui. Só uns problemas técnicos com a câmera, mas graças a Deus estamos bem. Só um contratempo, pois a minha câmera estou gravando no meu celular. Ele está com fita grudado em cima do monitor do meu computador. Então dá uns contratempos assim, ela quase cai. Então, aqui continuando nosso programa, o que o programa faz, ele simplesmente, como eu disse um pouco tempo atrás, sobre transformar, né, em string, né, pegar os nossos caracteres e diminuí-los por 32, para assim dar a impressão que eles transformaram em maiúsculos, né? Então é isso, né? A gente diminui aqui. Então ele pega, né? Ele usa string len para pegar o comprimento dos nossos caracteres, faz um loopzinho aqui, né? Para copar, e aí ele faz um if. Então aqui, ó, se estiver o que está dentro da nossa string s, né? Colchete z, que é o i, né? Que é o i, ou seja, nossos caracteres for maior ou igual a e também, né, se for menor ou igual a z, né, que é o último caractere menor, ele vai pegar os nossos caracteres e diminuir por 32.
Se não, ele só vai printar. Então, resumidamente, é isso que ele faz. Ele pega o que está dentro da nossa do S, que é I, né? Que é isso aqui. Então, dentro do S tem I, que é o nosso caractere. Então, ele faz essa raciocínio para ver que para fazer o loop, né? E diminui por 32 se os caracteres for correspondente a maior ou igual a A ou menor ou igual a Z, né? Então são A, B, C, D até Z minúsculo. E aí se estiverem nessa lista, né? Eles vão ser diminuídos para 32 como na tabela ASCII. E assim terá a impressão que foram botados para maiúsculo. Tá aqui, né? Olá, mundo. E aqui, ó. Olá, mundo. Antes e depois. E aí foi, né? Para maiúsculo. Show. Primeiro obtamos uma string S do usuário. Cadê? Isso aqui. Então, para caractere na string. Então, para cada caractere na string, se estiver em minúscula, o que significa que tem um valor entre o de A e Z. Aqui. Se tiver em minúsculo, nós o convertemos em minúsculo. Caso contrário, apenas imprimimos. Então, seria assim para converter em maiúsculo. Podemos converter uma letra minúscula em equivalente maiúsculo substituindo a diferença entre valores ASCII. Sabemos que as letras minúsculas têm um valor ASCII mais alto do que as letras maiúsculas, e a diferença é a mesma entre as mesmas letras. Portanto, podemos subtrair para obter uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então, sabemos que os valores são o mesmo para cada um, então se diminuir por 32, vai dar sua versão maiúscula de tal caractere. Show? Acontece que existe outra biblioteca, o ctype.h, que podemos usar. Utilizando essa biblioteca, ele facilita a nossa vida. Então, em vez de usar menos 32, a gente usa uma função que vem do ctype.h para transformar nossas letras minúsculas em maiúsculas. Então a tarefa dele é exatamente isso. A mesma coisa que seria com menos 32 para dar a impressão que elas estão maiúsculas. Aqui ele usa nossa função e imprime o que está dentro de S. O que está dentro de S, que é o I, nossos caracteres, certo? Então o resultado será o mesmo, assim e diante. Então bora lá. Não, eu não vou apagar não, para vocês verem que é idêntico. Calma aí, câmera aqui. Só, né? Então aqui, ó. Olá, mundo. E aí vai dar a mesma coisa. Olá, mundo. Então, outro meio de nós solucionarmos o nosso problema, resolver o nosso problema. Mais uma biblioteca no qual temos a função toUpper, ou seja, para aumentar. Show? Agora o nosso código está mais legível e provavelmente correto, já que os outros escreveram e testaram. Esses outros, o pessoal criou nessa biblioteca e viu que estava certo, estava funcionando tudo certo, tudo bem. Podemos simplificar ainda mais e apenas passar cada caractere para toper, já que ele não alterar os caracteres não minúsculos. Então, simplesmente poderemos simplificar mais ainda do que isso aqui, né? Para simplesmente aumentar e diminuir. Então aqui, eu esqueci de explicar, mas isso aqui a gente usa outra função. Opa! Deixa. Calma aí. Então a gente usa outra função aqui. Então aqui if, se é minúsculo, né? Se slower, ou seja, que é A, ou é de A e B, né? Ou de A até Z minúsculo, se for menor, ele vai aumentar para maior. Esqueci de falar isso aqui, que isso aqui é também uma função
de ctype. Show? Aí podemos simplesmente facilitar a nossa vida sem usar isso aí, sem usar if e else, e simplesmente só aumentar. Só aumentar, porque ele vai já fazer essa diferença para nós. Então, se eu quiser high, ele vai aumentar high, né? Ele vai imprimir high maiúsculo. Mas se for high maiúsculo também. Então, sempre será mais. Show? Bora lá. Argumentos de linha de comando. Os nossos próprios programas também podem aceitar argumentos de linha de comando ou palavras adicionadas após o nome do nosso programa no próprio comando. Em argv.c mudamos a aparência de nossa função main. Então, utilizando também arrays, podemos imprimir o segundo caractere da nossa execução. Então, ó, aqui na nossa função, a gente vai pegar int argv e pegar string argv e transformar em constants. Então, se arg, nossa variável arg, for igual 100% igual, então 2 igual quer dizer que é exatamente 2, ele imprime o primeiro. O primeiro não. O segundo, né? Que é o primeiro, que é 0, 1, né? Então, o que está. Nosso segundo caractere, né? Que é o arg. Então, com apenas isso aqui, a gente pode simplesmente executá-lo assim. Garv 02. Agora, como esse é o nosso primeiro argumento, né? Como arg aqui, a gente pode apenas pegar o nosso segundo, o nosso array, e botar o que a gente quiser, como o meu nome, João Luiz. E aí vai executar. Espera aí, eu imprimi o errado aqui, é arg normal. Executar, oi João Luiz. Aqui foi um spoiler. Então, se eu não quiser, só isso aqui vai olá mundo. Else, né? Então, com esse caractere a gente pode armazenar nossa array. Show? argv e argc são duas variáveis que nossa função main obterá automaticamente quando o nosso programa for executado a partir da linha de comando. Então, argc, né, com C, é a contagem de argumentos, né, na linha de comando, ou número de argumentos. E argv são o vetor de argumentos, ou lista de argumentos, uma matriz de strings. Show? Então, é assim. O primeiro argumento, argv colchete 0, é o nome do nosso programa. A primeira palavra digitada, com ponto barra hello, como mostrado antes. Nesse exemplo, verificamos se temos dois argumentos e imprimimos o segundo se houver. Por exemplo, se executarmos ponto barra argv da David, recebemos oi David, ou David, impresso, já que David como a segunda palavra é nosso comando. Show? Então, como aqui, né? Então, aqui, pá, ele executa, né? Nosso int e faz uma array argv, né? Então, enquanto argc, né, for se, né, tiver dois caracteres, esqueci, caracteres, né, no nosso negócio, na nossa linha de comando, né, que é o primeiro, né, que está armazenado, e o nosso João Luiz, né, ele vai imprimir o segundo que está, né, que é aqui. Só por curiosidade, vamos botar aqui 0, só para ver o que vai acontecer se ele imprimir. Bora lá, né? Eu vou botar aqui argv na argv. Ele vai olá mundo, mas se eu for João Luiz, o que ele vai trazer? Oi, ponto barra output para ler. argv, né? Então ele só deu o primeiro caractere da nossa linha de comando.
como esperado. Só para tirar nossa curiosidade. Show? Então é assim que a gente pega a nossa linha de comando e executa dessa forma. Com dois iguais que aparenta, né, ser exatamente 2, né? Se tiver 2 na nossa linha de comando e usamos isso a nosso favor para imprimir o que está no, na nossa segunda execução, né? Mas está aqui. Show? Aqui, né? 1, 2. E aí vai pegar. Show. Também podemos imprimir cada caractere individualmente. Então, como um spoilerzinho, né, da última vez. Mas aqui é a segunda, né? Então, bora lá executar. 02 João. Então, ele só vai executar cada caractere na nossa linha de comando e executar em dando parágrafo, né? Uma quebra de linha. Show? Tá aqui, né? Faz a mesma coisa, papapá, e aí faz um looping com string, né? Tirado da nossa biblioteca string. E aí fica fazendo looping cada vez mais, né? Aqui, ó. Pega o nosso array, que é João, né? E fica imprimindo cada caractere dentro. Show! Acontece que nossa função usaremos argv colchete1 colchete para acessar cada caractere no primeiro argumento do nosso programa. Acontece que nossa função main também retorna um valor inteiro, padrão. Nossa função main retorna 0 para indicar que nada deu errado. Mas podemos escrever um programa para retornar um valor diferente. Aqui está, por exemplo. Aqui. Se não for, né, argumento ausente. E aí vai imprimir oi aqui, papapá, né? Show? Esse daqui é só um exemplozinho. Aqui só para se a gente quisesse dar um erro, para assim dizer, imprimir na tela assim um erro. Opa, isso aqui está errado. Argumento ausente. E aí retornar 1, que vai fazer um looping. Não, vai retornar 1, do qual vai terminar o nosso programa. Mesmo dentro do nosso if, né? E aí depois, se der certo, a gente vai imprimir o que está dentro, né, do nosso segundo caractere na linha de comando. E aí vai encerrar aqui com retorno 0. O valor de retorno de main em nosso programa é chamado de código de saída, geralmente usado para indicar códigos de erro. Vamos escrever o retorno 0 explicitamente no final do nosso programa aqui, mesmo que tecnicamente não seja necessário. Conforme escrevemos programas mais complexos, código de erros como esse podem nos ajudar o que deu errado, mesmo que não seja visível ou significado para o usuário. Aplicações. Agora que sabemos como trabalhar com strings em nossos programas, bem como códigos escritos por outros em bibliotecas, podemos analisar parágrafos de texto quanto ao seu nível de legibilidade, com base em fatores como o comprimento e a complexidade das palavras e frases. A criptografia é a arte de embaralhar ou ocultar informações. Se quisermos enviar uma mensagem a alguém, podemos criptografar ou de alguma forma embaralhar essa mensagem para que seja difícil para outras pessoas lerem. A mensagem original ou input para nosso algoritmo é chamada de plaintext, texto simples. E a mensagem criptografada ou output é chamada de ciphertext, texto cifrado. E o algoritmo que faz o embaralhamento é chamado de cifra. Uma cifra geralmente requer outro input além do texto simples. Uma chave, como um número, é um outro input que é mantido em segredo. Por exemplo,
Se quisermos enviar uma mensagem como I love you, podemos primeiro convertê-la para o código ASCII 2, né? 73, 76, 79, 86, papai, por aí vai. Já está, entre aspas, criptografado. Já é uma forma de criptografia. Em seguida, podemos criptografá-la com uma chave de apenas 1 em um algoritmo simples, onde basta adicionar a chave a cada valor. 74, 73, 80, 87, 70, 90, 80, 83. Então a gente simplesmente criptografou, transformou em outra coisa, né? Apenas aumentando mais um algoritmo. Então, se for I, o que vem depois de I, A, B, C, D, F, G, H, I, J, então virou J e papapá. Então, ter cifrado depois de converter os valores de volta para ASCII seria J, MP, WF, Z, PV. Para descriptografar isso, alguém teria que saber que a chave é 1 e para substituir de cada personagem. Isso seria uma tarefa da criptografia. Show? Beleza. Com isso em mente, vamos passar para o livro da semana, no qual tem o que foi falado na nossa aula hoje. Também ele é útil para a próxima aula também, que vai ser realmente de algoritmo. Entendendo algoritmos. Ele fala exatamente de arrays e matrizes e variáveis, como explicado nessa aula. Todos com exemplos em Python. Ele também fala de pesquisa binária, ordenação, uma coisa que vimos na primeira aula. Recursão e estrutura de dados, grafos e caminhos mais curtos, programação de números. Então ele faz também a notação Big O, no qual a gente faz a pesquisa, né, de quão rápido é o nosso algoritmo. Então ele também ele é um ótimo guia prático para quem tem já uma base na programação. Então, vocês também vão ver exemplos que vai ter na próxima aula e nessa aula também. Então, ele é um ótimo livro. Eu estou lendo ele e eu estou gostando muito. Um guia visual e prático para aprender algoritmos fundamentais. O autor usa mais de 400 ilustrações para explicar conceitos que geralmente são difíceis de entender. Aqui está, né, o PDF dele. Ele dá exemplos em Python e dá ilustrações também, imagenzinhas, para entender exatamente o que são algoritmos, onde eles habitam, o que eles comem, e é um assunto que vai também ser da nossa próxima aula. Show? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Até a próxima semana, né? Obrigado pela colaboração de cada um. Deus é bom. E obrigado, gente, família. Beba água também. Falou, galera. Até a próxima semana. Fui. Próxima aula, algoritmos. Show? Falou. Tchau.